A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quarta-feira, dia 21 de fevereiro do ano de 2024. Uma manhã fria, bem fria, de um dia que será nublado, não está previsto sol, mas isso não vai fazer a diferença, porque quem faz a diferença no nosso dia somos nós, né? Através de uma atitude positiva, acreditando que Deus está conosco, enfim. E vamos que vamos. Amados, existe um médico chamado Frédéric Leboyer, um médico francês, um obstetra, e numa viagem à Índia, na década de 70, especificamente numa cidade chamada Calcutá, ele pôde observar mães com os bebês em cima de uma espécie de um tapete, sendo massageados por essas mães. E aí ele pesquisou a respeito e viu que essas mães, elas massageavam esses bebês até por volta de 6, 8 meses, por volta, mais ou menos nesse período. E que esses bebês, após a massagem, geralmente eles dormiam bem. E ele ficou encantado com aquilo. Trouxe esse método para a França e desenvolveu, e dali para o mundo inteiro. Desenvolveu também, estimulado por isso, um que se chama do parto Le Boyer, né? Um método de parto Le Boyer, que é o parto sem dor, né? Que se chama. E dedicou a vida dele inteira a fazer com que mulheres tivessem esse momento tão importante da vida, né? Que é o parto, de uma forma mais humanizada, e que os bebês também fossem muito bem tratados pelas suas mães. Os nossos filhos passaram pelo método Shantala, e é algo maravilhoso, né? É um momento assim de interação com a mãe. O pai a gente assiste, né? Mas mais é a mãe. É muito importante para o bebê. E consiste em uns tipos de massagem. Mas ele pesquisou e descobriu que quem era Shantala, né? O que era a Shantala? Era o nome da mulher que criou isso. E isso havia sido feito há mais de 1000 anos atrás. E Shantala foi uma mulher que nasceu sem os braços e desenvolveu essa técnica toda usando os pés. Então ela queria fazer com que os seus filhos recebessem carinho, né, e cuidado a despeito dela não ter braços. E quando você olha para essa situação, você percebe como que a atitude de uma pessoa fisicamente limitada, em um determinado momento, vai influenciar milhões de outras pessoas no mundo. Essa mulher poderia ter se escondido atrás de um sentimento inferior, né, de inferioridade, e simplesmente deixar a vida levar. Mas não, essa mulher, ela encarou de frente a coisa, e de uma forma muito corajosa. Ela aprendeu a lidar com aquela situação e transformou aquela situação em bênção, né? Em uma grande bênção. E eu paro para olhar para a Bíblia e vejo o relato sobre muitas pessoas que pareciam incapazes ou inadequadas para a vida em si, mas que de uma forma ou de outra Deus as usou. Nós vemos Moisés, que é um clássico exemplo, né? Quando Deus chamou ele para levar os israelitas para fora do Egito, ele recusou. Por mais de 10 vezes ele recusou. Isso está lá em Êxodos capítulo 11. Ele dizia, capítulo 3, versos 11 a seguir, e o 4 também.
E ele protestou, disse, não tenho facilidade para falar. Em algumas traduções é como se ele fosse gago, né? E Deus respondeu, quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem surdo ou mudo? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. E aí ele prepara Arão, o irmão dele, para falar por ele e garantiu que os ajudaria. Da mesma forma, quando Josué assume o comando do povo de Israel, ele diz para Josué lá no capítulo 1, verso 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E aí, meus amados, é o momento da gente olhar para dentro de nós e ver o seguinte, quais são as minhas limitações? De que eu tenho medo? O que me impede de romper? O que me impede de ter uma atitude mais positiva com a vida? O que me impede de alcançar aquilo que Deus tem para mim? E olhar para fora e ver que sempre haverá alguém que Deus levanta para caminhar conosco. Amigos fiéis, pessoas que se interessam por nós, nossa esposa ou esposo, filhos em algum momento, irmãos, pessoas que se interessam. Então, não se sinta sozinho, não se sinta desamparado. Porque da mesma forma que o Senhor falou para Josué e falou para Moisés, Ele fala contigo. Eu sou contigo, por onde quer que andares. Não temas e nem te espantes. Ser forte e corajoso, ou corajosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós verdadeiramente. E não se trata apenas, Deus, de ter um olhar positivo diante da vida, mas é olhar e ter a certeza de que você não está sozinho, de que o Senhor é contigo. E isso nos anima profundamente. Obrigado, Pai, por tudo, pelo amor, pelo cuidado. Essa é a nossa oração de agradecimento nesta manhã no nome santo e sempre poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos em frente.